Boa tarde! Espero que seja tudo cada vez melhor na sua vida, que você esteja bem em segurança com a sua família, né? Tendo em vista todos esses episódios, né, dessa tragédia que a gente viu no Rio Grande do Sul e que foram muito tristes para todos nós, principalmente nós gaúchos, né? Vemos a nossa terra inundada, mas eu acredito que, como diz no hino, né? Será mais uma façanha que servirá de modelo a toda a terra, uma façanha onde venceu a solidariedade, onde venceu essa corrente do bem, diante de toda essa tragédia que a gente viu e está vendo ainda acontecer. E gostaria também de começar essa live parabenizando todas as mães. Amanhã é Dia das Mães, eu também sou mãe, e esse a gente exercita, enquanto mãe, um amor que tem tudo a ver com o que a gente aprende, estuda aqui nessas lives, nesse meu perfil, que tem a ver com esse amor incondicional, esse amor que transcende o físico e que vai além. Então, parabéns a todas as mães. E dando continuidade, então, ao nosso estudo da autobiografia de um yogi, né, que está aqui, de Paramahansa Yogananda. Esse livro que inspirou tantas pessoas, que esteve tanto tempo aí como best-seller, né, os mais vendidos, né, em várias línguas, e tem o objetivo, então, dentro desse estudo, de compartilhar bons ensinamentos que estão aí há tanto tempo e que se perpetuam, né, que trazem realmente felicidade para a vida das pessoas. Esse livro que é cheio de histórias sobrenaturais, que a gente está contando algumas, né? E também, principalmente, trazendo insights, preceitos que ajudam a pavimentar a nossa caminhada aqui, essa nossa jornada em busca, né, dessa autorrealização, desse autodomínio, desse autoaprimoramento e da verdadeira felicidade. E a gente parou na última live falando sobre o momento em que o Yogananda encontrou finalmente o seu guru, né? Lembrando, na primeira live a gente falou da importância que se dá lá na Índia, essa relação guru e discípulo, e que guru significa aquele que dissipa as trevas. Então, nessa caminhada do Yogananda, nesse seu propósito que ele tinha de caminhada espiritual, de busca do divino, ele, como sentido da sua própria vida, ele então buscava, ansiava por esse encontro com esse mestre, né? E na última live, então, a gente falou como foi esse encontro. Se você não assistiu, você pode assistir, tá gravado. E nesse encontro teve dois momentos, um momento de esfuziante alegria dos dois, que o Shri Yukteswar, de quem nós vamos falar bastante hoje, estava também buscando, né, esperando o seu discípulo chegar. Ele já tinha tido essa predestinação de que um dia um jovem como o Yogananda o iria procurar e se tornaria tudo o que ele se tornou. Então foi um encontro esfuziante, alegria dos dois lados, mas também teve uma nota desarmônica no final, como eu conto, que foi na última live, que foi quando esse guru, o Shri Yukteswar, chegou para o Yogananda e falou: olha, volte para Calcutá. O Yogananda estava então num eremitério em Benares, tentando, né, ali naquele local onde vários estudantes estavam nessa busca espiritual, e tinha então deixado a sua família em Calcutá, com muita relutância do seu pai, dos seus irmãos, dele mesmo, né, de deixar a família para viver essa vida. Mas o guru, a primeira coisa que ele disse foi que ele voltasse a Calcutá. Para quê? Para que ele retomasse os seus estudos. E na última live eu também falo quanto foi difícil para o Yogananda terminar os seus estudos secundários, que era a condição que o pai dele o tinha dado, então, para que ele pudesse dar a sua bênção para que o Yogananda fosse realizar esse seu chamado divino. Mas então já foi difícil terminar os estudos secundários, e agora o Shri Yukteswar estava ali dizendo para que ele fosse, então, voltasse novamente para Calcutá, para então terminar os estudos universitários. E por quê? Porque ele acreditava que um dia Yogananda iria para o Ocidente, no caso, os Estados Unidos, e que ele seria muito mais bem recebido, né, como instrutor hindu, se ele tivesse um grau universitário. Então foi nesse encontro, 28 dias depois, como bem também tinha determinado
o guru Shri Yukteswar, que nesse primeiro encontro, que 28 dias depois eles iriam se encontrar, e não deu outra sem que o Yogananda fizesse as contas. Quando ele se deu por si, ele estava realmente voltando a encontrar o seu guru agora no seu eremitério em Serampore, exatamente 28 dias depois. E aí eles então se encontraram, o guru falou para ele: você veio? E o Yogananda respondeu: estou aqui para segui-lo. E aí, por sua vez, o Shri Yukteswar disse: seguir como? E Yogananda respondeu: seu desejo será minha lei. E aí, essa foi a lei que o Shri Yukteswar determinou, que ele voltasse para Calcutá, né, e que, por conta dessa possibilidade de um dia ele ir para o Ocidente. Naquele momento, essa possibilidade lhe pareceu bastante remota, né, para o Yogananda. Ele passou 10 anos nesse eremitério onde ele estava pisando naquele dia pela primeira vez. Mas como ficava próximo às cidades, era possível que ele então tivesse também contato com o seu guru enquanto terminava o seu grau universitário. E naquela noite, naquele dia, ele passou a noite lá no eremitério e ele então, depois do jantar, sentou-se próximo do guru e pediu que o guru contasse algumas histórias da sua infância, né? E aí ele começou a contar: então eu vou contar algumas histórias da minha infância. E aí falou que um dia a mãe dele, né, a mãe do guru, o Shri Yukteswar, disse uma história sobre um fantasma que vivia num quarto escuro. E então, o que naquele exato momento a criança ainda, Shri Yukteswar, fez foi no quarto escuro, abriu a porta atrás do fantasma, né? E a moral da história, cada uma das historinhas que ele foi contando tinha uma moral. Encare o medo de frente, né? Ele deixará de perturbá-lo quando você fizer isso. Então, encare o medo de frente. Sempre que a gente tiver medo, esse é a moral da história, o ensinamento que Shri Yukteswar deixa para nós. E mais uma historinha que ele falou da sua infância é que certa vez, um vizinho estava com um cachorro muito feio, mas que ele se apegou tanto àquele cachorro que ele ficou pedindo, insistindo para o seu pai que ele queria aquele cachorro para os seus pais, né? Que ele queria aquele cachorro específico, né? Que nem era tão bonito assim, tão especial assim. Apesar dos pais dele tentarem de todo modo dissuadi-lo dessa ideia, dessa fixação de querer aquele cachorro, ele ficou, né, querendo que os pais dessem aquele cachorro que pertencia ao vizinho. Aí, qual foi a moral da história, né? O apego cega, empresta um halo imaginário, uma aura imaginária ao objeto de atração desejado. Então, às vezes a gente está apegado a algo que nem é tão bom assim, mas o apego cega, né? O apego faz com que a gente acabe não enxergando o que realmente deveríamos estar enxergando. Bom, aí mais pra frente ele ouve uma conversa da mãe dele falando sobre o trabalho, né? E é uma conversa que ele nunca esqueceu, que depois ele passou a exercer na sua vida financeira. E então a moral da história é que sugestões boas e positivas deveriam ser dadas aos ouvidos sensíveis das crianças. Suas primeiras ideias permanecem agudamente gravadas por muito tempo. Ele, dessa questão financeira dele, ele também citou: mantenha-se nos limites de seu bolso, a extravagância lhe trará dissabores. Então, toda vez que todo extremo, né, vai ter um custo. Então, a extravagância, se buscar, né, gastar mais do que a gente ganha, sempre vai acabar em dissabores. Então, mantenha-se nos limites do seu bolso. Também ali com um eremita, né, dizendo também informações básicas sobre como a gente utilizar melhor o nosso próprio dinheiro. Aí, mais passando por um outro momento, uma outra vivência que o Yogananda teve no eremitério junto com o seu guru, foi o momento em que ele estava ali ouvindo a palestra do guru e em algum momento os mosquitos não paravam de perturbá-lo. E aí ele viu quando o mosquito estava pronto para enfiar
enfim, para picá-lo, e ele levantou a mão para matar o mosquito, e quando ele percebeu que ele estava na frente do seu mestre, e aí ele o parou naquele ato ali, naquele mesmo momento. Aí o mestre olhou para ele e falou assim: por que não termina a tarefa? Aí ele falou, né, o senhor aceita a violência, né? E aí então o mestre respondeu, bom, ele falando agora sobre ahimsa, né, que é um conceito de não violência, né, deixado por Patanjali. Então o mestre explica que o Shri Yukteswar para Yogananda naquele momento, que por ahimsa, né, não violência, Patanjali quis dizer a eliminação do desejo de matar, né? Então, este mundo ele está, continuando ele diz, este mundo está inconvenientemente organizado para a prática literal do ahimsa. Esse mundo está inconvenientemente organizado para a prática literal do ahimsa. Então, o homem pode ser obrigado a eliminar criaturas nocivas. Não se encontra, porém, sobre a compulsão idêntica para sentir raiva ou hostilidade. Então, ele pode ter que, né, eliminar algumas criaturas nocivas, mas não vai estar com aquele sentimento de raiva, agindo por sentimento de raiva ou hostilidade. Continuando, ele diz, todas as formas de vida têm o mesmo direito ao ar de Maya, ao ar desse mundo ilusório que nós vivemos. Todas as formas de vida têm o mesmo direito ao ar de Maya. O santo desvenda o segredo da criação e estará em harmonia com as inúmeras e desconcertantes expressões da natureza. Então, aquele que alcançou a sua autorrealização espiritual vai estar em harmonia com tudo, nada vai acabar chegando perto dele, como ele conta aqui algumas histórias com serpentes, até mesmo com os mosquitos acabavam porque estavam ali um enxame, mas não pegava Shri Yukteswar. Um santo, ele desvenda o segredo da criação, estará em harmonia com as inúmeras e desconcertantes expressões da natureza. Todos os homens poderão compreender essa verdade, se superarem a paixão pela destruição. Então, primeiro, para a gente chegar nessa meta, né, de estar em harmonia com todas as expressões da natureza, nós precisamos superar a paixão pela destruição. Continuando, né, ele conta uma passagem da sua vida mais para frente, né, uma passagem da vida de Shri Yukteswar, que inclusive eu coloquei nos stories, que considerando como o aniversário dele 11 de maio, né, mas olhando mais atentamente no livro, o aniversário dele foi ontem, 10 de maio. Ele nasceu em 10 de maio, o Guru de Yogananda, de 1855. E então, quando o Yogananda o encontrou, ele já estava com uma idade bem avançada. E então, ele conta uma passagem que ele foi discípulo de Lahiri Mahasaya, que é um outro grande mestre autorrealizado que nós estudaremos mais para frente, em que ele teve uma doença e ele ficou muito magro. Então ele chegou a encontrar com Lahiri Mahasaya e falou assim: mestre, estou muito magro, fiquei muito doente, fiquei muito magro. E o mestre fala para ele assim: não, você está bem, você vai ficar bem, né? Transmitiu uma palavra positiva para o Shri Yukteswar. Então, naquele mesmo dia, o Shri Yukteswar se sentiu melhor. No outro dia voltou lá para falar com o mestre, e o mestre falou para ele, então falou, né? O Shri Yukteswar chegou dizendo que estava se sentindo melhor, que foi graças ao Lahiri Mahasaya que ele estava se sentindo melhor, graças à sua bênção, à sua palavra, ao seu poder curador. Mas o Lahiri Mahasaya não aceitou aquilo como bênção dele mesmo. Ele falou: não, você mesmo se curou. E como eles ficaram nessa conversa, né, sem uma conclusão, novamente o Lahiri Mahasaya concluiu dizendo: realmente, você teve uma doença muito grave. Quem sabe ela não volte. Deixou ele com essa mensagem. Novamente o Shri Yukteswar passou a se sentir não tão convencido da sua cura. E aí, quando foi encontrar novamente, né, o mestre Lahiri Mahasaya, Shri Yukteswar então indagou: poxa, mestre, por que isso, né? Ele fez uma conversa assim, já interrogando o Lahiri Mahasaya a respeito dessa não aceitação dele, de que ele só teria
melhorado por conta do poder espiritual do próprio Lahiri Mahasaya. E aí, nesse momento, então Lahiri Mahasaya explica para Shri Yukteswar que quem o curou foi ele mesmo. Ele diz que o pensamento é uma força, como eletricidade ou a gravidade. Assim como temos a eletricidade, temos a gravidade, nós temos a força do pensamento. A mente humana é uma centelha da consciência onipotente de Deus. Olha o poder da nossa mente, né? Uma centelha da consciência onipotente de Deus. Tudo quanto a sua mente poderosa acredita com muita intensidade, realizaria, né? Instantaneamente. Então, naquele mesmo momento, eles fizeram uma meditação e o Shri Yukteswar, que tinha emagrecido 22 quilos, né? Ele ganhou todo esse peso, né? Segundo consta aqui a história no livro, chegou na sua casa, a mãe dele já percebeu que ele estava muito mais, né, robusto. Todas as pessoas que o conheciam perceberam que ele estava musculoso, robusto, da noite para o dia, né? Então, por conta dessa força do pensamento, que é essa centelha da consciência onipotente de Deus. Então, se é onipotente, tudo pode. Então, fica para nós a reflexão de acreditar com muita intensidade, né? É diferente de ter um simples desejo, né? Não é uma mera vontadezinha, mas acreditar com muita intensidade. Eu acredito também que quando nós estamos nesse caminho, buscando essa autorrealização, os nossos pensamentos, nossas palavras passam a ter uma força concretizadora que a gente tem até que tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente observa, com o que a gente fala, que as coisas passam a se concretizar até mais realmente instantaneamente, como a gente pode perceber no dia a dia. Então tem que tomar muito cuidado. Então, a informação, muitas vezes, ela pode estar no subconsciente. Então, tem lá uma informação gravada de doença, enfim, de infelicidade, e essa informação está gravada no nosso subconsciente e a gente não sabe, está se manifestando na nossa vida. Então, por isso, a necessidade de nós também estarmos limpando. Tem aí o ensinamento do Ho Oponopono, que faz com que a gente busque, né, literalmente buscando essa limpeza, essa purificação dos nossos pensamentos, nossos dados, como diz a pessoa, né, que continua propagando o Ho Oponopono, né, que tem um nome bastante interessante. E também o que mais nós podemos fazer? Meditação, mentalizações, né? Tem também o Dr. Augusto Cury que sugere na sua teoria, né? Duvidar, criticar e determinar. Então, duvidar de um pensamento que nos chega, que fica aí martelando na nossa mente. Criticar esse pensamento, será que é isso mesmo? E determinar o que realmente nós queremos que se manifeste na nossa vida. E também, dessa forma, para tudo isso acontecer, a gente precisa ter uma meta, precisamos ter bem claro aonde nós queremos chegar enquanto nós mesmos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né? Quem nós queremos ser. E aí, a partir dessa meta, a gente passar, então, a fazer uma reflexão diária, se a gente realmente está indo nesse caminho, né? Em que errei, em que agi corretamente e o que deixei de cumprir. Continuando, ele vai falar sobre a criação inteira é governada por leis. Então, nessa passagem, Shri Yukteswar estava concluindo que os princípios operam no universo exterior, né? Os princípios que operam no universo exterior, passíveis de descobrimento pelo cientista, denominam-se leis naturais. Então, os princípios que estão aí, operando no universo exterior e são passíveis pelos cientistas que eles estudem esses princípios, denominam-se leis naturais. Existem, porém, leis mais sutis que regem os planos espirituais ocultos e o reino interno da consciência, né? Os planos espirituais ocultos. Esses princípios podem ser conhecidos por meio da yoga. Então, existem essas leis naturais, mas existem leis mais sutis que operam nesse reino interno da consciência, que podem ser conhecidos por meio da yoga. Quem compreende a verdadeira natureza da matéria não é especialista em física, mas um mestre autorrealizado.
Por meio deste conhecimento, Cristo foi capaz de restaurar a orelha do servo depois de haver sido cortada por um dos discípulos. Então, por conhecer, por se tratar de um mestre autorrealizado, né, foi capaz de restaurar essa orelha, porque compreende além dessa matéria que está ali simplesmente se apresentando para ele, né? Vai além, conhece então a verdadeira natureza da matéria. Sobre o silêncio, né, Yogananda, ele observa que o silêncio habitual de Shri Yukteswar era causado então por esse seu contato profundo com o infinito. Ele não ficava aí fazendo grandes revelações como muitos mestres menores, né? Ficavam fazendo revelações, exercendo clarividência e tinham também muitos seguidores por isso. E ele dizia que os mestres que se ocupam dessa forma são instrutores sem autorrealização. E complementa dizendo que as escrituras hindus nos dizem que nos homens superficiais os peixes dos pequenos pensamentos provocam muita agitação. Nas mentes oceânicas as baleias da inspiração mal encrespam as águas. Então, ele dizendo assim, porque essas pessoas que procuram, né, muita agitação do que fala, do que pensa, do que age, né, são pessoas, segundo o Shri Yukteswar, homens superficiais. Porque aqueles que têm mentes oceânicas, né, que têm pensamentos que estão aí baseados em pura inspiração, mal encrespam as águas. Eles não estão aí para se mostrar, né, digamos assim. Continuando sobre o silêncio, ele fala, é um provérbio que quem não pode ocultar a sua sabedoria é um tolo, aquele que fica se mostrando demais, né? E, continuando, Yogananda diz sobre o seu mestre, nunca o encontrei iludido emocionalmente, envenenado pela ambição, raiva ou pelo apego humano. Então, Yogananda nunca encontrou o seu mestre envenenado pela ambição, raiva ou pelo apego humano. Então, isso faz com que a gente perceba o conhecimento que ele tinha de si mesmo. Ele dizia para os seus estudantes, né, a escuridão de Maya aproxima-se silenciosamente. Voltemos depressa para o nosso lar interior. Então, quando ele percebia que eles estavam ali, né, se perdendo nas questões do dia a dia ou gerando alguma desarmonia, ele já os alertava. A escuridão de Maya se aproxima silenciosamente. Voltemos depressa para o nosso lar interior, que seria então a prática da meditação, né? E a reflexão que a gente pode fazer agora sobre esses ensinamentos, né, que nós possamos então perceber quando nós estamos em desarmonia e não dar vazão a ela, né, não ficar deixando com que ela domine. E assim como o próprio exemplo de Platão, que tem uma passagem que conta que existia uma pessoa que foi um traidor na sua academia e que ele não foi resolver a situação com essa pessoa, ele mandou um sobrinho, porque o sentimento dele estava tão ruim que ele não se achou então preparado para essa tarefa, né? O grande Platão, por conta de ele ter esse autoconhecimento de que o seu sentimento ali não serviria de bom, né, orientador naquele momento. Então Maya está aí. Maya é a polaridade, o bem e o mal, o dia e a noite, a luz e as trevas, né? A besta e o anjo. Nós vamos alimentar qual deles? Os dois estão dentro de nós, né? Nós podemos ser homens, nós podemos ser anjos, nós podemos ser bestas, né? Quem que nós seremos? Aquele que nós alimentarmos mais. Estamos buscando alimentar mais com o quê? Com todas as imagens que a gente vê, com todos os nossos hábitos que vão fazendo com que a gente fique num determinado grau de consciência. E para isso nós realmente precisamos buscar, meditar mais, orar mais, para que possamos elevar mais o nosso lado espiritual.
E referente a uma passagem desse capítulo, que um estudante expressava dúvidas, né, sobre o seu próprio mérito de dedicar-se à prática de yoga. Então, o Shri Yukteswar respondeu: esqueça o passado, né? E as vidas pregressas, segundo ele, de todos os homens estão manchadas por muitos atos vergonhosos. A conduta humana jamais será confiável enquanto o homem não se ancorar no divino. Tudo melhorará no futuro, se você estiver fazendo um esforço espiritual agora. Então, é interessante essa determinação de Shri Yukteswar: esqueça o passado. As vidas pregressas de todos os homens estão manchadas por muitos atos vergonhosos. Então, a conduta humana jamais será confiável enquanto o homem não se ancorar no divino. Então, se a gente encontra um homem que está por aí e que não tem, né, no final a gente vai falar sobre o valor de um homem, tem a ver com o que ele fala aqui, não tem essa âncora no divino, não está firmemente ancorado no divino, não é confiável, segundo Shri Yukteswar. E tudo melhorará no futuro, se nós fizermos um esforço espiritual agora. Esse é o poder que nós temos agora. E sobre discípulo, disciplina, segundo a etimologia da palavra, discípulo tem ali essa ligação com a disciplina. Ele vai falar que o mestre, né, Shri Yukteswar, tinha grande interesse pela educação intelectual e espiritual dos seus discípulos, né? E para isso ele exercia grande disciplina também. Ele não aceitava um serviço pessoal para ele, dos seus discípulos, muitas vezes lavava sua própria roupa, e segundo Yogananda, quando os discípulos não percebiam o grande mérito que seria fazer isso pelo mestre, né? E que o mestre também falava várias línguas, ele falava inglês, francês, bengali e hindi, mas também um sânscrito satisfatório. Sobre os cuidados com o corpo, o mestre dizia, né, o Shri Yukteswar: o divino manifesta-se adequadamente através de mente e corpo saudáveis. Então, o divino manifesta-se adequadamente através de mente e corpo saudáveis. O corpo é um amigo traiçoeiro, dê-lhe o devido, nada mais. Dor e prazer são transitórios. Suporte com serenidade todas as dualidades. Então, dor e prazer são transitórios. Todos nós passamos por momentos de dor e de prazer, mas eles são transitórios. E suporte com serenidade todas as dualidades, né? Dor e prazer, essa dualidade. Tentando ao mesmo tempo colocar-se fora do alcance da influência delas. Ao mesmo tempo que a gente suporta, a gente se preocupa em se colocar fora do alcance delas. E ele coloca que a imaginação é a porta pela qual entram tanto a enfermidade quanto a cura, assim como ele vivenciou. Então, a imaginação é a porta onde entra a enfermidade ou a cura. E desacredite na realidade da doença. Ele já ensinava sobre a desacreditar na realidade da doença. Mesmo quando estiver doente, um visitante ignorado baterá em retirada. Então, mesmo se estiver doente, nada de ficar de mimimi, de autocompaixão, buscando compaixão alheia, né? Desacredite na realidade da doença. Mesmo quando estiver doente, um visitante ignorado baterá em retirada. Ele considerava que o mestre era bastante crítico, né? E quanto a isso, Shri Yukteswar dizia: boas maneiras sem sinceridade são como uma mulher morta, ou seja, não serve para nada, boas maneiras sem sinceridade. Mas ainda ele continuava dizendo: franqueza sem cortesia é como um bisturi do cirurgião, eficiente, mas desagradável. Então, ser franco, né, sem ser cortês, é como um bisturi do cirurgião, eficiente, mas desagradável. Agora, a franqueza aliada à polidez é útil e admirável. Então, essa seria então a nossa meta, né? A franqueza aliada à polidez é admirável, segundo o Shri Yukteswar. Então, essa seria a nossa meta, e observar, né, nessa reflexão que a gente pode fazer, né, dentro dessa questão da franqueza, qual das boas maneiras também, qual que é o nosso sentimento, a nossa intenção que está por trás, que esse é o que realmente vai dar validade à nossa ação. E sobre prestar serviço agradecido, Yogananda lembra que por um momento
transitório da vida que ele esteve com um outro instrutor, ele aprendeu de um outro estudante de não se preocupar muito com os serviços, né, exaustivamente com os deveres mundanos. E essa foi uma ideia que ele diz que é muito fácil, né, da gente assimilar. Não se preocupa não, deixa pra lá, não fica se preocupando muito com isso não, né, com os deveres mundanos. E aí ele passou a ser exercer a indisciplina em relação aos deveres. E sobre a implacável autoridade do Shri Yukteswar, ele acabou se recobrando, né, dessas agradáveis ilusões de irresponsabilidade. Então são ilusões que é muito fácil, segundo Yogananda coloca no livro, da gente se apegar a essas ilusões, né? Essas desculpas que a gente dá pra gente mesmo para se manter aí, né, dando vazão à preguiça, né, à indisciplina. Mas a implacável autoridade do mestre, né, logo o recobrou disso. Então, ele continua, o mestre ensinava que enquanto você respirar o ar livre da terra, tem a obrigação de prestar serviço agradecido. Então, que o serviço tem a ver, né, com a nossa vida aqui. Enquanto estivermos respirando aqui na terra, temos a obrigação de prestar serviço agradecido. E a reflexão que a gente pode trazer é quando a gente tem algo para fazer. Se a gente fica ali reclamando da situação, a gente traz peso para aquela situação. Ao passo que se a gente agradecer, né, a nossa capacidade infinita que vem de Deus, que não somos nós que realizamos nossas obras, a gente passa então a fazer, exercer com muito mais energia, né, qualquer atividades que a gente possa encontrar. E quanto mais a gente exercita isso, mais energia a gente vai tendo para as nossas atividades diárias. Então ele começa a dizer que o mestre tinha praticamente um martelo disciplinador, né? E ele dizia que nenhum pequeno lapso de superficialidade ou incoerência escapava à sua reprimenda. Ele sempre estava repreendendo, nenhum pequeno lapso escapava à sua reprimenda. Esse tratamento aplainador do ego, segundo Yogananda, era duro de suportar, mas eu adotara uma decisão irrevogável de permitir que Shri Yukteswar passasse a ferro todos os meus amassados psicológicos, segundo ele. Enquanto ele trabalhava nessa transformação titânica, muitas vezes estremeci sobre o seu martelo disciplinador. E aí o mestre falava para ele: se não gostar das minhas palavras, tenha liberdade de partir a qualquer momento. Nada quero de você, a não ser o seu próprio aperfeiçoamento. Só fica aqui se isso lhe trouxer benefícios, né? Então, se não gostar das minhas palavras, pode ir embora, tem a liberdade para ir a qualquer momento. Ele não queria nada além do próprio aperfeiçoamento do discípulo, no caso, Yogananda. E aí o Yogananda conclui dizendo: sou-lhe imensamente grato pelos golpes humilhantes que desferiu em minha vaidade. Apenas com rudezas, né, ele conclui, pode-se desalojar o arraigado egocentrismo. Com a partida do egocentrismo, o divino finalmente encontra um canal desobstruído. Então, quando a gente estiver apegado, né, com o nosso egocentrismo, arrogância, enfim, o divino encontra um canal obstruído para agir. Continuando, ele diz: as revelações da percepção divina são quase sempre dolorosas aos ouvidos mundanos. O mestre, né, Shri Yukteswar, não era popular entre os estudantes superficiais. Os sábios, sempre poucos em número, reverenciavam-no profundamente. Então, os sábios conseguiam enxergar, né, um outro sábio que, né, na sua frente, diante de si. Agora, os estudantes superficiais, muitas vezes, né, não aguentavam esse martelo disciplinador. Como acontece na nossa vida, muitas vezes nós temos um professor que é aquele que mais exigente, é com quem a gente acaba aprendendo mais, né, sem extremos, né, claro. Mas muitas vezes a maioria de nós prefere receber só os likes, né, e não suporta os dislikes. Continuando, ele diz: muitos estudantes miseravelmente exigiam também um bálsamo para o ego. Eles partiam, preferindo, em vez de humildade, as incontáveis humilhações da vida. Iam procurar algum instrutor menor que lhes permitisse, sob a sombra da adulação, o inconstante sono da ignorância. Então, muitos não suportavam, acabavam preferindo, né,
uma adulação, e fazia com que eles estivessem então nesse inconstante sono da ignorância. E ele diz que valente é, em verdade, um guru que aceita transformar o minério bruto da humanidade saturada de ego. A coragem de um santo tem raiz na sua compaixão pelos seres que Maya desnorteia, os cegos trôpegos no mundo. Então, a coragem de um santo tem raiz na sua compaixão pelos seres que Maya desnorteia, deixa sem norte, e cegos trôpegos pelo mundo. Já indo para os finalmente da nossa live, sobre os prazeres sensuais, ele diz: o homem no estado de vigília, achei muito interessante isso, entrega-se com inúmeros esforços para usufruir dos prazeres sensoriais. Então o homem que está aí, vivendo o seu dia a dia, ele entrega-se a inúmeros esforços para usufruir dos prazeres sensuais. Quando o conjunto dos órgãos do sentido se cansa, ele esquece até o prazer que tem com a mão e entrega-se ao sono, para gozar do descanso em sua alma. Então, apesar de todos aqueles esforços, né, para usufruir dos prazeres sensoriais, finalmente ele tem um momento de sono, ali naquele momento ele está descansando em sua alma, na sua verdadeira natureza. E escreveu Shankara, que foi um mestre que nós citamos aí numa das nossas lives, o grande vedantista. A bem-aventurança suprassensória, que está acima dos sentidos, é assim extremamente fácil de alcançar, sendo muito superior aos deleites dos sentidos, que sempre terminam em desgostos. Então, enquanto uns estão aí buscando, né, em grandes esforços, usufruir dos prazeres sensoriais, a bem-aventurança suprassensória é extremamente fácil de alcançar. Ele diz aqui que num descanso nós estamos em contato com a nossa verdadeira natureza, e que são muito superiores, né, essa bem-aventurança, do que os deleites dos sentidos, que acabam sempre em desgosto e remorso, né, em situações negativas. Então, e são considerados então essas pessoas que vivem pelos sentidos como escravos, né, escravos dos sentidos. Que como podem os escravos dos sentidos apreciar o mundo? Sabores e aromas sutis lhe escapam enquanto rastejam pelo lodo primitivo. Todo discernimento refinado está perdido para o homem afeito à sensualidade natural. Então, sabores e aromas sutis escapam enquanto rastejam pelo lodo primitivo, né? Nós estamos aqui para evoluir. Se a gente está aí vivendo, né, pelo sentido, nós estamos como primatas, né? Então, todo o discernimento refinado está perdido para que o homem afeito à sensualidade natural. Sobre os desejos sensoriais, ele fala: desejos sensoriais renovados diariamente drenam a paz interior. São como fendas num reservatório, que permitem as águas vitais se perderem no solo deserto do materialismo. O impulso dos maus desejos é potente e ativador, é o maior inimigo da felicidade humana. O impulso dos maus desejos é o maior inimigo da felicidade humana. Andem pelo mundo como leões do alto domínio. Então, reflexão que a gente pode fazer, que a gente já falou hoje aqui nessa live, né? Sobre as imagens, sobre tudo, nossos hábitos, tudo que a gente vivencia diariamente. Então, se nós estamos dentro desses hábitos, dessas imagens que a gente está vendo diariamente, renovando diariamente esses desejos sensoriais, nós estamos drenando a nossa paz interior. Nós estamos fazendo com que a nossa água vital, a nossa energia vital, ela se perca num solo deserto. O que seria um solo deserto? Um solo onde não se gera nada, né, do materialismo. Então, o impulso dos maus desejos, né, esses que vivem aí pelos desejos sensoriais, esses maus desejos, é um potente ativador e o maior inimigo da felicidade humana. Então a gente tem que ficar cuidado. Se a nossa meta é a felicidade, né? Todo mundo, se a gente perguntar o que você quer fazer na sua vida, o que você quer da sua vida, eu quero ser feliz. Se a nossa mente meta é a felicidade, aonde está a nossa atenção, né? Ele fala para que a gente ande por aí com autodomínio.
Então, buscar a gente refletir sobre qual é o nosso foco, aonde está a nossa atenção, nossa dedicação de tempo, de energia, nossos pensamentos, na satisfação do nosso corpo ou na evolução da nossa consciência, nossa própria auto-evolução. E sobre o valor de um ser humano, ele vai dizer que na definição de Shri Yukteswar sobre o valor de um homem é os ignorantes que não procuram Deus e os sábios que o procuram. Onde nós estamos? E um homem de Deus, a definição védica de um homem de Deus, mais suave que a flor, quando se trata de bondade, e mais forte que o trovão, quando os princípios estão em jogo. Então, mais suave como uma flor, definição védica de um homem de Deus, é mais suave que uma flor, quando se trata de bondade, e mais forte que o trovão, quando os princípios estão em jogo. Sobre a ascensão de um homem, né? Um homem que ascensiona, ele diz: quem demora a se encolerizar é superior ao poderoso. Desafiador, né? Eu reconheço que para mim é bastante desafiador, mas que a gente está buscando esse autoaperfeiçoamento. E quem governa o seu espírito é maior que o conquistador de uma cidade. Quem governa o seu espírito. Platão também dizia, né? Investir contra as cidadelas da raiva e do egotismo, cuja queda significa a ascensão do homem. Então, o que significa a ascensão do homem? Né? Investir contra as cidadelas da raiva e do egoísmo. E assim a gente fica por aqui com a nossa reflexão, nossa live dessa semana, né, bem aí próximo do aniversário do mestre do Yogananda, Shri Yukteswar. Se você não conhecia, conheceu um pouco dos ensinamentos que ele recebeu do seu mestre. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e comenta aqui o que você mais gostou. Fique com Deus e até o próximo vídeo.